Então, pessoas, lamentavelmente precisamos voltar a uma pauta que esperávamos todos estivesse já encerrada, enterrada, esquecida, já que o problema deveria estar há muito tempo já resolvido. No entanto, não é essa a realidade, me parece que está longe de ser. Todos os dias, racismo volta a ser um problema ainda criminoso e infelizmente normalizado em boa parte das esferas sociais e, mais do que normalizado, institucionalizado, aceito, normalizado dentro de instituições que deveriam inclusive combatê-lo. Eu me refiro ao cenário familiar, ao cenário escolar, ao cenário governamental, do sistema de justiça, enfim. Nós temos acompanhado denúncias e mais denúncias de atos racistas ao longo do tempo, e um dos últimos acontecimentos, talvez que tenha ganhado mais repercussão, tenha me trazido a discutir essa pauta aqui mais uma vez. O fato de uma criança, agora em setembro de 2024, ter sido obrigada a encerrar sua matrícula numa das escolas de elite de São Paulo em função de racismo vivido em sala de aula, acompanhado infelizmente do silêncio da direção da escola, da responsável pela gestão pedagógica dela, porque é isso quase sempre que fazem com atos de violência e de racismo dentro do cenário brasileiro, Colocam-se panos quentes, dizem que nada aconteceu, é exagero, é drama, não tem motivo para fazer tanto alarde e não se toca mais no assunto, não é assim? Ou seja, quando um ato semelhante a isso ocorre, é sinal de que todos nós fracassamos enquanto sociedade. É sinal de que tudo que nós lutamos até agora em termos de igualdade social, de justiça social e de cidadania foi por água abaixo. É sinal de que o modelo de democracia que nós estabelecemos como padrão da estrutura desse governo e desse entendimento de comunidade já fracassou há muito tempo. Nós fracassamos enquanto sociedade, E eu acho que não é só racismo que prova isso. Basicamente, todos os níveis de violência perpetrados por nós mesmos ou pela estrutura de sociedade que nós estamos, aceitos, normalizados, institucionalizados, são prova de que nós somos um fracasso retumbante, Bom, para além desse fracasso, a pauta maior que me traz para essa aula de hoje é de por que nós não temos uma educação antirracista nas escolas brasileiras. Por qual razão? O antirracismo não é ensinado, muito menos combatido quando ele acontece dentro do cenário escolar. Então, é essa a questão que eu trago aqui neste momento. E não venha me dizer que é por falta de debate, porque não é. Socialmente, o assunto tem repercussão, nós temos figuras como, Chimamanda discutindo sobre antirracismo, nós temos essa pauta no Brasil ganhando visibilidade, e ainda assim, no cenário escolar, o combate ainda não é uma realidade. Bom, vamos entender isso um pouco mais a fundo, Eu acredito que um dos primeiros passos para se discutir a educação antirracista no Brasil seja o próprio movimento antirracista da história dessa sociedade. Eu acho que os primeiros movimentos registrados dentro da história da civilização moderna, os primeiros movimentos antirracistas, datam dos anos 70. E essa própria data, esse marco dos movimentos antirracistas, inclusive, que ganharam grande voz e acabaram reverberando o mundo afora, por figuras como Angela Davis, como Martin Luther King, como Malcolm X. Eu acho que figuras assim são a prova do porquê que o problema ainda persiste. Veja só, do ponto de vista histórico, esses movimentos aconteceram ontem. O debate sobre a existência do racismo na estrutura dessa sociedade e a necessidade de combatê-lo como uma forma de violência, de discriminação, de injustiça e de atraso da estrutura dessa sociedade aconteceu, há 50 anos. O negócio é novo. É como se, do ponto de vista histórico, nós tivéssemos começado um debate ontem. E do ponto de vista institucional, isso
isso ainda não alcançou nenhum nível de influência. Há uma distância muito grande entre existir um debate para um grupo social e esse debate ser de fato institucionalizado, aceito, validado. Então não houve ainda nem a institucionalização desse debate, nem a validação social desse debate dentro da estrutura de sociedade em que nós estamos. Não entrou. Ou seja, todo esse debate ainda existe dentro de determinadas bolhas sociais, alcançou, na verdade, uma boa parte da teoria democrática, porque se você vasculhar o nosso regimento democrático, a própria Constituição Federal, você vai encontrar muita coisa que seja antirracista, combatendo o discurso de violência ou a matriz de preconceito social, mas na prática, na vivência, na construção da moralidade, nas normas sociais, ainda não entrou. Então, há uma distância muito grande entre você trazer uma ideologia como valor e você validá-la institucionalmente dentro da estrutura dessa sociedade ou mesmo dentro da moralidade. Então, eu vou colocar aqui a não moralização também. Não é uma expressão muito comum, mas que eu acho que traduz bem tudo isso que eu estou dizendo. Não foi, de fato, incorporado. Não é à toa que você vê cotidianamente, diuturnamente, pessoas sendo racistas, preconceituosas, escrotíssimas. Sei que elas estranhem, sei que elas veem qualquer problema nisso, sem que elas achem que elas estão sendo agressivas de alguma forma, porque esse discurso não alcançou a vida delas, não transformou o jeito de elas pensarem, muito menos elevou um comportamento cotidiano à categoria de crime. Então, sempre é necessário pensar essa distância e o nível de bolha social e ideológica em que nós estamos. O fato de um pequeno grupo ter discutido isso ao longo dos últimos 50 anos, por meio século, mundo afora, não significa que isso tenha alcançado o modo de vida de boa parte da população, principalmente um país como o nosso, periférico e escravocrata, de origem escravocrata. Então, ainda é pouco tempo para que esses debates transformem. Claro, se eu estou falando de institucionalização, é claro que eu estou falando também sobre educação, sobre escola. Não alcançou a estrutura da escola ainda. Então nós ainda temos uma escola que segrega, uma escola alvejada, em que pessoas brancas são sempre mais bem aceitas, incluídas como profissionais, como alunos, e pessoas pretas são quase sempre negligenciadas, abandonadas à própria sorte e raramente em postos de controle. Quantos professores pretos você já teve na sua vida? Estou aqui eu, inclusive, professor branco, falando sobre antirracismo, não é? São raros os que ganham voz, porque de fato os movimentos antirracistas pertencem a um grupo que ainda não foi validado, não foi aceito, não foi incluído. Mas vamos mais longe para nós desenvolvermos teses para sustentar essa discussão do porquê ainda não há um debate dentro da sala de aula a respeito de racismo e da necessidade de combatê-lo. Eu acho que para quem acompanhou minhas aulas nos últimos tempos, principalmente no que diz respeito a racismo ambiental, que é um dos temas mais importantes dessa década, deve ter me ouvido dizer que para você combater alguma coisa, você precisa reconhecer que exista. E francamente, meu senhor, minha senhora, para boa parte dessa estrutura de sociedade, racismo não é reconhecido como um problema que exista. Ou boa parte da população considera que racismo jamais existiu, ou que ele já foi resolvido na abolição da escravatura. Ou seja, se não existe mais escravidão normatizada como modelo econômico, como houve até 1889, não há por que debater racismo, já que todo mundo tem a oportunidade igual de trabalhar e de viver em liberdade. É isso que a maioria acredita. Então, como você vai discutir uma pauta dentro de sala de aula numa estrutura de sociedade que não considera que exista o problema? Você entende o drama? Para isso, eu tenho aqui para você, no mínimo, 3 repertórios possíveis para sustentar a não existência desse reconhecimento.
Eu creio que um dos repertórios mais importantes seja o tokenismo, discutido por Martin Luther King, e acredito que se você tem acompanhado minhas aulas, você vai lembrar também do que é. Token, né, que dá origem a essa palavra tokenismo, é símbolo, ou seja, é uma inclusão simbólica, é uma mudança simbólica, ou seja, é a ilusão de que um passo dado em torno do problema seja a saída de toda a crise. Ou seja, é um entendimento para muitas pessoas de que se houve, sei lá, um Barack Obama na presidência da República Americana, não há mais racismo nos Estados Unidos. Se existe um Lázaro Ramos ou uma Thaís Araújo no cinema, significa que nós não discriminamos pessoas pretas na estrutura dessa sociedade, né? Ou seja, é entender que incluir uma pessoa ou dar um passo na direção da saída do problema já resolve o problema por inteiro. Essa relação parte todo extremamente mentirosa e perigosa, é uma ilusão. E no cenário brasileiro, por não reconhecimento, eu recorro principalmente a isso que eu acabei de te contar sobre a abolição da escravatura, praticamente compulsória, né? A princesa Isabel foi praticamente obrigada a abolir o sistema escravocrata brasileiro, do contrário, o Brasil seria excluído de todo o comércio com a Europa, né? Essa abolição acontecida em 1889, e no mesmo ano, um ano depois, surge uma lei antirracismo chamada Lei Caó. Tenho quase certeza que ela é de um ano depois. E aí, isso, para boa parte da estrutura social brasileira, foi um martelo para dizer: não temos racismo mais. Abolimos a escravidão, escrevemos uma lei antirracismo, pronto, ninguém tem que falar mais sobre racismo porque ele não existe no Brasil. Ou seja, o fato de nós termos dado um passo na direção do antirracismo é lido por boa parte da população como a saída terminantemente definitiva para o problema, para uma crise que atravessou séculos por aqui, pelo planeta inteiro. Você entende? Então como é que você vai levar essa pauta para a escola se a maioria das pessoas não entende que o problema exista, né? Outra dimensão teórica que você pode explorar aqui, é claro, é quase uma tradução do que eu estou dizendo, o mito da democracia racial, discutido por Florestan Fernandes. O fato de nós termos criado justamente uma dimensão de sociedade cuja base não é escravocrata mais, junto com a instituição de uma democracia que promete ser igualitária, faz com que as pessoas se iludam para dizer que nós somos todos iguais. Talvez nós sejamos iguais perante a lei. E olha que a lei nem é tão justa assim. Porque uma coisa é o papel, outra coisa é o poder judiciário, né? Mas enfim, tem uma lei pelo menos que nos coloca mais ou menos como iguais, ou que entende que minorias sociais devem ser tratadas da mesma forma. Mas o fato de haver uma lei não significa que mudaram-se os costumes. Há uma distância muito grande entre lei e costume. Se fosse assim, não haveria mais violência doméstica no Brasil, considerando que nós criamos uma lei Maria da Penha. Se fosse assim, ninguém morreria assassinado mais no Brasil, já que nós temos um Código Penal. Enfim, o fato de ter um código de lei não muda a forma como as pessoas se comportam. Pode, de alguma forma, orientar ao longo das décadas, mas não transforma comportamentos. É uma ingenuidade muito grande. Ingenuidade que, vez ou outra, eu vejo vocês colocando nas redações, de criar uma lei para isso, um código de lei para aquilo, alterar uma punição para outra realidade. Minha senhora, a gente pune o tempo todo, dá multas, coloca sanções legais, processa as pessoas, não está nada não evita que o crime ocorra, não muda a forma de as pessoas pensarem ou agirem, as pessoas não deixam de serem criminosas simplesmente porque a lei vai me punir de alguma forma, até porque as pessoas nunca acreditam que vão ser pegas, não, ou você educa para evitar que o problema aconteça, ou acabou, não adianta você estabelecer lei porque as pessoas não obedecem assim, só porque a lei está no papel. O papel não normatiza um país, porque normatiza a educação. Então, não. De toda forma, nós acreditamos então que não exista
e todos os atos de racismo que acabam acontecendo são colocados embaixo desses panos quentes aqui, sabe? De passar pano. Não, isso não é racismo não, isso é uma brincadeira. Não, isso não é racismo não, isso aí é comportamento normal, isso é uma piadinha. Quase sempre. Ou se você quiser aproveitar o nosso velho contexto, que vocês já sabem do avesso, de trás para frente, né? Banalidade do mal, da Hannah, ou seja, qualquer comportamento repetido no interior de uma formação cultural ou dentro de um modelo político tende a ser normalizado e aceito como correto, por mais cruel que seja. E claro, se nós somos uma sociedade racista desde a gênese dessa civilização, é claro que esse comportamento, incluído na nossa cultura, passa a ser considerado normal e jamais considerado um problema. Então, chamar uma criança dentro de uma escola de neguinho, de sujo, de cabelo bombril ou qualquer outro tipo de ofensa ou de violência não é entendido por boa parte das pessoas como um problema, já que isso aí é uma matriz repetida, né, sustentada dentro dessa cultura por tanto tempo. Grave, né? Então, é quase impossível você educar pessoas contra um problema se elas não entendem que o problema exista. Grave, né? Bom, para além disso, há uma outra questão que me chama a atenção aqui, mas vamos supor que as pessoas saibam. Vamos supor que as pessoas entendam que essas ofensas podem ser problemáticas, que atos de racismo sejam problemáticos. Por que não há combate? Por que não há uma orientação sobre isso? Por que os professores se calam? Inclusive, pesquisas recentes apontam, e pesquisas que você não vai usar no seu texto, eu só estou te contando porque eu achei curiosas, 2 a cada 3 professores no Brasil já presenciou racismo em sala de aula e não fez absolutamente nada. Bom, quero te perguntar uma coisa. Me conta aqui, para a maioria das pessoas, o que é violência? Para ser considerada uma violência racista. Me conta aí. Acho que violência para a maioria das pessoas é quando você, sei lá, chuta, empurra, bate, soca, né, estabafeia tudo, ou quando atiram, cortam, não é assim? Espancam. Acho que essa é a visão da violência para quase toda a estrutura de sociedade em que nós estamos imersos. Pergunte para a maioria das pessoas o significado de assédio, o significado de humilhação, de coisas que ultrapassem a violência física. A maioria não entende como violência. Você pode pesquisar e pode dar uma olhada, inclusive observar com mais cuidado como as pessoas que cometem assédios continuamente, que humilham umas às outras ou que manipulam, como elas entendem o próprio comportamento. Essas pessoas entendem que elas são escrotas e violentas? Elas entendem que elas estão ofendendo, destruindo a integridade psicológica de alguém? Elas entendem que um ato de humilhação, um bullying ou qualquer cenário semelhante pode conduzir a atos violentos mais profundos que podem destruir a integridade física e moral de um indivíduo? A maioria não. Então, um dos maiores desafios de uma educação antirracista no Brasil é a tipificação da violência ou a falha na tipificação da violência. Nós temos um sério problema para entender quais violências são violências e de que maneira determinados comportamentos podem ser traduzidos como agressão. Então, essa criança não foi espancada na sala de aula, boa parte delas não são espancadas por serem pretas, mas são humilhadas, são assediadas, são provocadas, são expostas, são diminuídas, né? São criticadas, são transformadas, né, o tempo todo, características naturais, transformadas em aberrações, em distorções. E raramente professores, coordenação pedagógica ou os próprios colegas percebem que isso seja violência. Assim como boa parte dos professores nesse país já foram ou ainda são de alguma forma agressivos, abusivos, assediadores, né, que humilham, maltratam, corrompem os seus alunos e dificilmente entendem isso como um problema. Todo mundo sabe, todo mundo já conheceu algum professor ou soube
de alguma história de professores abusivos em inúmeras escalas, desde o abuso moral até o abuso físico e sexual, e professores que jamais foram entendidos como agressores, nem pela coordenação pedagógica, nem por boa parte dos próprios alunos. Estou muito errado? Com certeza, enquanto eu estou dizendo isso, você está repassando nomes na sua cabeça. E nunca isso foi entendido, jamais isso foi falado, e jamais essas pessoas perderam o poder de dar aula, por exemplo, foram repreendidas, né? Então, nessa falha na tipificação das violências, nós ainda não entendemos o que é violência simbólica. Essa que vem por meio de comportamento, essa que vem por meio do assédio, da humilhação, da tipificação das nossas características individuais como aberrações, né? Quem fala sobre violência simbólica é Pierre Bourdieu, inclusive um dos primeiros a tratar desse assunto, eu acho, dentro da história da nossa sociologia, do entendimento mesmo de que violência não é quando você só fere fisicamente. Há inúmeras formas de você ferir uma pessoa, há inúmeras formas de você destruir o indivíduo com base em palavras, em humilhação, em exposição. Crianças expostas a esse nível de violência jamais vão ser, de fato, confiantes como poderiam. Jamais vão conseguir se reestruturar enquanto indivíduo, nem com a melhor das terapias. Sempre vai haver marcas, feridas abertas que jamais podem ser curadas. E não foram abertas com socos, pontapés, facas ou armas. Foram abertas mesmo com talvez a arma mais letal que nós tenhamos, né? Comportamento. Então, há uma dificuldade grande, né, de reconhecer. O próprio bullying, há uma dificuldade muito grande de entender bullying como violência, ou entender a existência de racismos, misoginias, homofobias dentro do bullying, dentro do cenário escolar, com crianças. Raramente entendem. Então, como é que você combate um negócio que você não entende? Bom, para além disso, claro, eu preciso voltar o dedo para mim mesmo e para a minha classe. Dentro de um cenário desse todo, por que os professores não são treinados para lidar com isso? Por que os professores não agem em torno dessa questão? Por que esses professores não estão recebendo uma orientação antirracista? Porque antes de pensar que nós precisamos fazer uma educação antirracista dentro das escolas brasileiras, na educação básica, nós precisamos entender que professores precisam ser formados com treinamento antirracista, antipreconceito, antiviolência. Por que não somos treinados? Eu estou dizendo somos aqui porque eu também não fui. E olha que boa parte dos aspectos comportamentais que dizem respeito às sutilezas pedagógicas, às questões vinculadas à saúde mental e ao tratamento humano que torna uma relação educacional realmente construtiva, eu fui aprender na prática ao longo desses 17, quase 18 anos de sala de aula. Não tem formação. Por que não somos treinados? Bom, para isso, eu tenho aqui talvez uma das maiores críticas à minha própria formação, a uma formação ainda positivista, né? Então, infelizmente, a formação profissional brasileira, a formação docente brasileira é positivista. O que significa dizer que ela é positivista? É lá referência a Augusto Conte? É referência a Augusto Conte de um processo de formação que traduz educação como ciência, que traduz educação como conhecimento. Educação é ciência, é conhecimento? É também, mas o problema é que não é só isso. Educação também é formação social, que essa educação positivista não influencia. É orientar as pessoas para a sociabilidade, ensinar a viver em comunidade, respeitando as fronteiras do bem-estar coletivo, né? Educação também é orientação emocional. É educar sobre como você lida com as suas emoções, com a sua expressão individual, com as suas pulsões e de que maneira você faz isso sem ofender os outros. Educação também é orientação sobre senso crítico, é orientação moral, é julgamento de certo e errado para conduzir as pessoas a um comportamento justo, íntegro, democrático. Então, educar não é só para conhecer, é para socializar. É para cuidar das emoções, é para cuidar da visão de mundo. E essa base, infelizmente, não está no nosso repertório.
Não está na formação do seu professor de matemática, que só sabe ensinar números e fórmulas. Não está na formação do seu professor de história, que só sabe ensinar datas e eventos. Cadê? Cadê a formação humana? Então, nós precisamos ensinar para as pessoas sobre conviver, sobre sentir e sobre julgar. Do contrário, nós estamos formando autômatos, máquinas, para armazenar conhecimento. E olha que para isso nós já temos inteligência artificial. A gente não precisa de depósito de fórmula. A gente não precisa de uma memória infinita para decorar 400 mil fórmulas diferentes, coisas que você pode consultar durante 1 segundo na internet. A gente precisa de pessoas que saibam ser pessoas e que saibam entender a existência dos outros como pessoas também. Não me importa a cor, não me importa a orientação sexual, credo ou gênero. É preciso educar pessoas para serem humanas, porque a humanidade é aprendida, né? Nós nascemos como bichos e somos educados à existência humana. Então, sem isso, infelizmente, nós progressivamente nos tornamos mais cruéis, mais destrutivos, mais violentos, mais perigosos, contra crianças, inclusive, dentro de sala de aula, no espaço que deveria ser de acolhimento. Então, infelizmente, essa formação docente positivista desconsidera o ecossistema escolar, dessas variáveis da condução humana, né? Nós, na verdade, aprendemos coisas mecânicas, do tipo, se a criança não está aprendendo, eu vou punir, eu dou notas baixas, né? Eu repreendo, eu critico, eu a chamo de burra em 400 mil idiomas diferentes, quando ela não consegue bom desempenho. Quando a criança não se comporta bem, eu simplesmente expulso. Será que eu estou dizendo para essa criança que ela vai sempre ser presa e expulsa quando ela não consegue viver em sociedade? Ninguém vai ensinar para ela isso. Será que nós vamos continuar expulsando as pessoas quando elas não se comportam bem? Ou nós vamos ter a decência de ensinar as pessoas a serem humanas e empáticas? Quando? Será que é uma boa postura, uma boa escolha para um professor punir ou silenciar em vez de orientar e de trazer o assunto como pauta? Será que racismo deve ser repreendido ou deve ser educado? Nós precisamos educar contra, não silenciar ou expulsar, porque essa criança expulsa vai reproduzir a sua violência, o seu racismo em outros cenários, em outros contextos ao longo da vida, em contextos talvez que ela não seja expulsa, em que ela encontre outras pessoas que a acolham, né, e validem o comportamento dela. Perigoso, não é? Então, nós precisamos de uma escola que realmente eduque e não simplesmente finja que passar conhecimento e ensinar sobre ciência seja real educação. Isso não é educação. Isso não é suficiente. E não venha me dizer que essa pauta social, emocional e crítica vai ser aprendida dentro de casa, porque não vai. Até porque você não tem como dizer o que um pai deve ensinar para um filho, não tem como, né? Mas dizer o que um professor deve trabalhar em sala de aula, tem norma para isso. Nós temos leis, diretrizes e bases, nós temos parâmetros curriculares nacionais, né? Nós temos um programa de ensino que precisa ser obedecido. Por que não incluir aí, nesses programas de ensino, matrizes sobre viver, conviver, sentir e julgar? Precisamos saber. Então, eu acho que eu já deixei provas bem claras a respeito de como você conduz essa discussão para sua conclusão, né? Não tem como fechar uma pauta sobre por que não há uma educação antirracista no Brasil, a não ser encerrando o texto dizendo sobre a necessidade de uma educação antirracista como um eixo transdisciplinar no cenário escolar. O que significa eixo transdisciplinar? Que atravessa todas as disciplinas e seja obrigação, é obrigação sim, de todo professor, dentro de toda a matéria, trabalhar o antirracismo, educar seus alunos, vigiar, monitorar comportamentos, orientar. Isso não pode ser dito. Vão trazer para cá? Por que não pode ser dito? De onde vem esse comportamento seu? Por que ele é um problema? Por que esse riso é punitivista? Por que essa graça é ofensiva? Vamos lá? Vamos discutir isso aqui? Vamos trazer o tema? Vamos trazer a vida para a sala de aula? Vamos transformar salas de aula em educação real contra esses trogloditas violentos que têm feito a festa nesse país polarizado dessa forma? A gente precisa
A gente precisa, você está vendo em que nós estamos nos transformando, não é? Precisamos. Então, isso é emergencial. Como é que você faz isso? Esse eixo transdisciplinar precisa fazer parte dos parâmetros curriculares nacionais que orientam todo o sistema de ensino, e quem revisa os parâmetros curriculares nacionais é o Ministério da Educação. Não tem como fugir disso aqui, né? Você precisa sugerir que essa revisão seja feita não só com educadores, cuja formação não está servindo para muita coisa nesse sentido, né? Mas também com assistentes sociais que conheçam a questão da violência, que conheçam o cenário do não reconhecimento, mas uma equipe de sociólogos que consiga de fato falar sobre isso, que consiga de fato colocar isso na sala de aula. O que o professor tem que falar? Qual o comportamento que ele tem que monitorar? O que é racismo de fato? A gente precisa saber, né? E sociólogo no Brasil que trata disso não falta, não. Então, em vez de produzirem teses e mais teses de mestrado, doutorado e engavetar dentro das universidades federais, teses que nunca vão ser lidas, vamos trazer isso para a sala de aula? Vamos tornar o dinheiro investido na faculdade pública realmente útil? Porque não adianta você dar título de mestre e doutor para uma cambada de gente politizada e não transformar isso em visão de mundo, não transformar isso em orientação sobre vivência, não educar as pessoas a sentir e a viver uma comunidade realmente inclusiva, uma comunidade que todo mundo se enxergue como igual. Vamos lá? Isso precisa, né? Isso precisa ser feito urgentemente, em caráter permanente dentro do sistema educacional brasileiro. Até porque, como disse Simone de Beauvoir, toda vez que você silencia uma pauta, ela volta galopante a toda, e o problema volta ainda maior. Não é possível silenciar esse assunto, é preciso falar para reconhecer e para trazer para a sala de aula. Entendido? Será que somos capazes de civilidade? É o que eu espero.